Eu não ia pregar hoje também não, mas o Senhor sabe todas as coisas. Espero que você não esteja cansado de me ouvir pregar. Amém? Você encontrou aí Mateus capítulo 18? Eu quero ler uma porção aqui da palavra que eu creio que você não conhece ainda. Talvez você não tenha visto ainda. 18, versículo 21 em diante. Você encontrou aí? Diz assim: Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. E Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar o seu senhor, mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançado na prisão até que pagasse a dívida. E vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Pai querido e maravilhoso, mais uma vez, Senhor Deus, estamos aqui neste lugar. Já louvamos, já adoramos o Senhor e já oramos, te dando graças por tudo, pelo que o Senhor realmente é: Deus majestoso, glorioso, gracioso e amoroso. Neste momento, Pai, pedimos ainda: fala conosco pela Tua palavra, ministra o nosso coração e nos ajuda, Pai, nas nossas faltas e nas nossas dificuldades. Tu és o Rei, Rei eterno, Rei de amor infinito, Rei eterno e de amor infinito, de misericórdia infinita, que habita em nossas vidas. Tudo te entregamos, nossas vidas estão no teu altar neste momento, e pedimos mais uma vez: continua ministrando a nós, continua nos orientando, Deus, continua nos aprumando, nos direcionando, Pai, dentro da tua boa, perfeita e agradável vontade. Amém e amém. Glória a Deus. Quando eu estava observando a palavra do Senhor, o Senhor me fez lembrar disso, desta passagem. Eu não sou muito de colocar tema em mensagens, mas o Senhor me deu um tema, um título para essa mensagem, porque me fez lembrar, enquanto eu estava refletindo sobre isso, ele me fez lembrar daquela frase célebre de Dom Pedro I, quando ele chega às margens do Rio Ipiranga e ele grita: independência ou morte, não é isso? Todo mundo conhece muito bem essa frase. E o Senhor me fez lembrar disso e me deu uma frase forte também: perdoar ou morrer, perdão ou morte. Essa foi a frase que o Senhor ministrou no meu coração, como título para essa mensagem nessa noite, para essa ministração: perdoar ou morrer, perdão ou morte. Quando
Quando Dom Pedro chega às margens do Ipiranga e dá grita essa frase, ele tinha uma convicção no seu coração e ele já não queria mais. Eles conhecem muito bem a história, as crianças conhecem. Por todas as razões todas as justificativas que ele tinha naquele momento, ele tinha razões e convicção nessas razões para entender que o Brasil naquele exato momento precisava quebrar esse elo de ligação com Portugal. E ele diz: independência ou morte. A convicção era: ou nós alcançamos a independência, ou nós morremos nesse momento. Não dá mais para ficar do jeito que é. E essa frase que Deus me fez refletir nela, fala de nós termos uma convicção nisso que nós lemos aqui, nessa questão do perdão, como se nós tivéssemos a mesma posição que Dom Pedro estava naquele momento. E agora, olhando para a nossa situação dentro dessa questão do perdão, e nós pudéssemos ter tamanha convicção e dizer: do jeito que está não pode ficar, da forma que está a gente não pode viver mais, e nós precisamos quebrar os laços, os elos com isso que era soberano sobre a nossa vida, que tinha controle sobre a nossa vida, como aconteceu naquele momento da história do Brasil. Perdão ou morte deveria ser um grito da nossa alma, do nosso espírito, do nosso coração, em todo momento da nossa vida, porque perdoar é uma questão de vida ou morte. Você entende isso? Perdão é uma questão de vida ou morte para nós. Todos nós passamos por situações e experiências ruins na nossa vida, ok? Todos nós enfrentamos. Todo momento. A partir do momento que nascemos, nós começamos a viver certas situações, ainda que muitas delas a gente não se lembra, porque nós éramos muito pequenos. Mas depois que a gente toma uma certa idade, eu tenho memória ainda, aos 52 anos eu tenho memória ainda de, creio, fase da minha vida que tinha por volta de 5 anos, muito antes de entrar na escola. Eu me lembro de situações aí. Mas a gente toma uma certa idade, a gente começa a guardar algumas memórias, e a gente começa a entender então momentos ruins e momentos bons da nossa vida. E assim como os momentos bons trazem uma marca boa na nossa vida, também esses momentos esses momentos ruins, esses momentos difíceis, são marcantes na nossa alma, são marcantes no nosso coração. Eu sei que você lembra de muitos deles, ok? Eu também lembro. Todas as memórias que eu tenho na minha vida trazem lembranças boas e lembranças ruins. Eu tenho lembranças muito boas e que eu me alegro muito em me recordar, mas eu tenho memórias muito ruins e que todas as vezes que eu me lembro delas, eu fico um pouco incomodado no meu coração pelas situações que eu já passei, porque são ruins. Mas essas memórias, essas memórias ruins, elas trazem uma marca na nossa vida. Elas põem uma cicatriz, uma marca, que nós vamos carregar na nossa vida a vida toda. Agora, a questão é como nós encaramos essas marcas. Como é que a gente encara essa situação? No contexto do texto que nós lemos aqui, Pedro chega para o Senhor com toda ousadia, e talvez querendo dizer: estou comendo na vida, estou sabendo do negócio. Ele diz: quantas vezes eu vou perdoar o meu irmão que me ofende? 70 vezes, 7, talvez ele tenha pensado assim: olha, um número bacana, 490 vezes, está de acordo com o negócio. Uma pessoa me ofender 490 vezes pra caramba. Então eu vou ficar bem na fita aqui com o Senhor agora, vou ser um cara, quem sabe eu consigo o primeiro lugar na fila aqui com Ele, e Ele vai me dar um lugarzinho mais especial do lado dele por conta disso. E o Senhor diz: não, você está enganado no negócio. Aliás, Ele diz 7 vezes, está enganado no negócio. Você está muito falho nisso. Você tem que perdoar muito além daquilo que você pode imaginar, daquilo que você pode esperar de situações difíceis na sua vida. Isso para a gente, querido, faz a gente parar e pensar muito, porque o número 7, a gente não há numerologia na Bíblia, ok? Não há numerologia nas coisas de Deus, nas coisas cristãs. Porém, querido, nós entendemos que o número 7
ele fala da perfeição de Deus, a perfeição do todo, do infinito. Quando o Senhor fala 70 vezes 7, Ele está dizendo, é infinito o negócio, é um número perfeito, é um todo, não é apenas uma situação ou outra, ou algumas situações ou circunstâncias da sua vida, mas é um todo. Mas eu creio que alguma coisa deve ter pesado demais no coração daqueles homens, não só de Pedro, porque Pedro não era o único que tinha essa dificuldade, com certeza. Como hoje nesse lugar, nós não podemos dizer que somente um ou outro tem essa mesma dificuldade, porque todos nós temos. Humanamente falando, querido, nenhum de nós aqui é capaz de perdoar absolutamente nada, como homens não. Nenhum de nós, na nossa força humana, na nossa inteligência humana, na nossa capacitação, nenhum de nós somos capazes de perdoar uma só ofensa, quanto mais perdoar em todas as situações. Mas eu quero lembrar para você, conforme aquilo que oramos aqui nessa noite, que nós não somos qualquer um, ok? Nós não somos qualquer um, nós não somos qualquer pessoa nessa terra. Nós somos aqueles que dizem que carregam dentro de si esse Deus infinito do qual nós falamos agora, que carregam dentro de si a unção poderosa desse Deus glorioso, que carregam dentro de si um Espírito chamado Espírito Santo de Deus. Portanto, querido, não é pelo que eu faço, não é pelo que você faz, não é pelo que nós pensamos ou pelo que nós podemos, mas é por aquele que habita dentro de nós que nós podemos perdoar, ok? Na palavra de Deus, a palavra de Deus de uma forma completa, de uma forma total, em todo o seu contexto, ela nunca vai apresentar, Deus nunca vai apresentar ao homem que é impossível a ele alcançar. Deus nunca vai requerer de nós algo que nós não podemos nele alcançar. Exatamente porque Ele é um Deus justo, ok? Ele é um Deus justo, Ele é justiça, Ele é a própria justiça. E se Ele apresentasse para mim e para você alguma coisa impossível de nós vivermos, se Ele apresentasse para nós alguma coisa como requerendo de nós, uma ordenança para nós, alguma coisa que nos seria impossível fazer, até mesmo nele, então Ele deixaria de ser justo. Mas Ele é justo. E tudo aquilo que Ele requer de mim e você é plenamente possível, mas é plenamente possível quando nós estamos nele e Ele em nós. É plenamente possível quando nós compreendemos isso e vivemos isso verdadeiramente. Eu estou falando aqui, querido, e não estou fugindo do nosso alvo nas quintas-feiras. Nós falamos sobre avivamento, e não há como ter avivamento, querido, se nós não entendemos a questão do perdão. Não há como ter avivamento se nós não entendemos o perdão. Não há como ter avivamento pessoal em nosso coração, na nossa própria vida particular. Não há avivamento se nós não entendemos a questão do perdão. Se nós ainda continuamos vivendo por nós mesmos, dentro da nossa própria ideia humana do que é, e se não conseguimos entender que é Ele em nós, operando através de nós, e que nós caminhamos apenas na dependência dEle, não há avivamento, querido. Não tem como haver avivamento. Não existe unidade, não existe comunhão, não existe. Se nós não conseguimos entender, se nós não conseguimos compreender espiritualmente que em Deus há capacidade em nós para perdoarmos. E quando não entendemos isso, a gente fica aprisionado em coisas na nossa vida, e a gente não cresce, e a gente não experimenta avivamento. Esquece da questão do avivamento da igreja local, querido. Vamos pensar no avivamento pessoal, na minha vida e na sua vida. Se nós não entendemos a questão do perdão, se nós não compreendemos, então não há avivamento de Deus em nós, e nós vamos entender isso aqui. O pastor está falando, é muito difícil, é muito pesado. Onde é que está isso? A gente vai descobrir aqui. Não há avivamento porque Deus não está no negócio, é simples assim. Não há avivamento, não há como haver unidade, não há como haver comunhão, querido. Minha querida, se nós não entendemos a questão do perdão, não conseguimos viver dentro desse princípio que é mais do que simplesmente uma orientação, é uma ordenança. É uma ordenança. O Senhor deixou como ordenança, é uma ordenança para mim e para você, para a sua igreja.
isso é? Vivemos situações difíceis, vivemos coisas tristes, coisas terríveis na nossa vida que causam uma marca, que causam uma cicatriz na nossa alma, no nosso coração, dores e ofensas, querido, que nasceram a partir de relacionamentos quebrados, de alguma forma, em algum momento, porque não existe dificuldade em perder uma ofensa que não seja num relacionamento, querido, não existe. Toda dificuldade em perdão diz respeito a um relacionamento com pessoas, uma pessoa em particular, ou grupo de pessoas, não importa. Tudo isso leva a questão do relacionamento quebrado, relacionamento familiar, relacionamento de igreja, relacionamento de um trabalho secular, profissional, relacionamento na escola, e relacionamentos. Se você não tem relacionamento com ninguém, vai ser mais difícil para você ter uma dificuldade de perdoar alguém. Mas mesmo assim, de determinadas situações, de determinados momentos, a gente fica com uma crise de culpa contra nós mesmos, a gente não se perdoa. Quem aqui passou por situações que você não se perdoava em alguma coisa? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Então, mesmo que você arrumar um buraco, uma caverna, no meio da floresta mais abandonada, mais deserta do mundo, e ficasse lá vivendo sozinho, você provavelmente em algum momento seria até um problema de perdão para você mesmo. Talvez você dissesse: o que eu estou fazendo nesse lugar? O que eu vim me perder nesse buraco aqui? Deixei tanta coisa para trás, família, situações e oportunidades para estar aqui. Em algum momento a gente vai sempre viver com essa questão da falta de perdão, da necessidade de perdoar. Mas sem perdão não há avivamento. Não há. Para que o processo danoso que a falta de perdão opera no coração da gente, na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, na igreja, no corpo, em algum lugar, de alguma forma, seja quebrado e as dores e feridas saradas, é necessário perdoar, cara. Isso é um remédio. Há uma cicatriz, há uma dificuldade, há uma dor que nos prende ao nosso passado, nos prende a uma situação e que a gente sabe. Eu vou dizer um negócio para você: não há avivamento onde não há perdão. E olha só, prestem atenção no que eu vou dizer. Nós sabemos quando não há avivamento no nosso coração por causa da falta de perdão. A gente sabe. Todos nós sabemos. Eu sei e você também sabe. Nós sabemos. Lá no fundo da nossa alma a gente sabe. Lá no fundo do nosso ser, do nosso coração, a gente conhece, a gente sabe onde o negócio está pegando. Para que a gente comece a caminhar, a gente se livre dessas coisas e comece a avançar e receba esse avivamento e a gente saia daquele buraco espiritual onde a gente se encontra, querido, é necessário perdoar. Essa é a chave do negócio, para o nosso crescimento espiritual, para a gente avançar. A gente precisa entender que perdoar é sempre vai envolver uma perda. Perdoar é perder alguma coisa. O que você está falando, pastor? Perdoar é perder, eu vou perder alguma coisa assim, você vai perder. Você vai perder a razão, você vai perder o orgulho muitas vezes. Você vai perder, se você tem uma dívida, alguém tem uma dívida com você de dinheiro, quando você perdoa, você perde o quê? Dinheiro. Perdoei a dívida, eu não recebo mais. Tem gente que passa a vida inteira sonhando com 100 reais que perdoou com um amigo há 30 anos atrás, o camarada nunca mais falou que você subiu, não pagou, né? Está vivendo amarrado a 100 reais de 30 anos atrás, né? Difícil o negócio. Mas quando a gente perdoa, a gente perde, abre mão do negócio. A gente perde a razão quando a gente perdoa. Sabe por quê? Porque a maioria absoluta dos relacionamentos, as quebras de relacionamentos, são porque alguém diz que tem razão e o outro não tem. Não é assim? Ou os dois dizem que tem razão e ninguém se encontra mais no negócio. Tem uma frase que eu aprendi que depois de uma certa idade a gente não quer mais ter razão, a gente quer ter sossego. E a gente começa a abrir mão das nossas razões para ter tranquilidade. Isso é uma frase secular, mas espiritualmente ela tem um fundo de verdade. Abrimos mão das nossas razões para ter um avanço espiritual, para ter um avivamento de Deus no nosso coração,
para a gente continuar caminhando com Deus e não ficar paralisado nas coisas e preso em buracos da nossa vida. Perdemos alguma coisa e o problema é que as pessoas nunca querem perder a razão. Já parou para perceber isso? Os problemas que aparecem, os problemas, as dificuldades de relacionamento, as quebras de relacionamento, é porque ninguém quer perder a razão. Não, foi ele que errou, não, foi ele que errou, foi ele que errou, foi ele que errou. Ah, mas a razão é minha, o outro diz a razão é minha. E o negócio continua no mesmo pique, na mesma coisa, e os dois continuam, as situações continuam sem resolver, e vai amarrando e levando esse negócio, esse peso, esse fardo, a vida toda, e não experimenta de um avivamento de Deus na sua vida, porque não quer perder a razão. Mas quando alguém entende a situação, quando alguém entende o princípio de Deus, isso aí, ele diz: não me importa perder a razão, me importa ter sossego e paz no coração, paz de espírito não tem preço que se compare. Paz de espírito não tem preço. Estou falando com você como alguém que já experimentou todas essas situações, experimentou não perdoar e viver terrivelmente atormentado no seu espírito. Por que sai endemoniado? Não nada disso, não tinha nada disso não. Mas você não consegue andar bem. Tudo que você faz é só lembrar do negócio, tudo que você faz é só falar daquilo. Toda situação que levanta, você já acha que alguém querendo fazer a mesma coisa com você. Todas as situações, isso é falta de paz de espírito. Você não tem tranquilidade. Mas também alguém que experimentou abrir mão dos seus direitos e perdoar, e começar a viver um avivamento de Deus, uma transformação de Deus nas situações, naquilo que estava atormentando a sua vida. Perdoar é perder a alma. Você está pronto para perder alguma coisa? Você está pronto para perder a sua razão? Ou a sua razão vai te levar à morte? Porque muitas vezes a gente agarra na nossa razão. É a nossa razão uma âncora que nos leva para o fundo. Quando a gente abre mão dela, a gente sobe e escapa da morte. Quando a gente quer ficar agarrado nas coisas, razões da nossa vida, a gente está caminhando para a morte. Perdão ou morte? Perdoar ou morrer? É o princípio de Deus para nós essa noite. Perdão não é um sentimento, é decisão em obedecer a convicção, a posição de obedecer a Deus. Tudo que eu estou falando aqui, querido, não é coisa nova. Para muita gente é coisa muito bem conhecida. Mas foi exatamente o que o Senhor me disse para lembrar nessa noite. Perdão não é sentimento. Eu não preciso sentir nada. Eu não preciso sentir um calafrio. Eu não preciso sentir um arrepio. Eu não preciso sentir uma unção especial de Deus no momento para que eu possa perdoar. Eu só preciso me decidir a perdoar. Eu só preciso me decidir e me dispor a perder algo na minha vida, a perder a razão, perder alguma coisa, a perder o orgulho, para que eu possa perdoar de verdade. É uma decisão. Eu não preciso sentir nada. Não precisa ser um culto penteca, como diz o pessoal. Você não precisa pular e ver, olha que unção maravilhosa do Senhor, que derramar do Espírito. Não precisa alguém sair daqui do altar sapateando, embora, claro, a gente concorda, não tem nada demais nisso não, mas eu estou dizendo para você que você não precisa esperar esse tipo de coisa. Nós não precisamos esperar nem mesmo uma pregação como essa nessa noite. A gente não precisa esperar absolutamente nada, basta apenas conhecer o que diz a palavra de Deus para nós. E nós conhecemos, amém? Nós conhecemos a palavra de Deus, como eu disse aqui, não é coisa nova não, é coisa muito bem conhecida minha e sua. Mas se tem um versículo ou alguns versículos que são muito desprezados, são esses aqui que nós lemos, e mais alguns que vamos ler daqui a pouquinho. Muito desprezado na nossa vida, porque muitas vezes a gente continua carregando esse fardo, agarrado nessa âncora das nossas razões, das nossas justificativas, e a gente continua lá no fundo, afundado no meio daquele negócio ruim, mas a gente continua dizendo que a gente continua vivendo em Deus e com Deus, sem experimentar o avivamento, sem experimentar a transformação, sem alcançar algo maior do Senhor, sem entender a questão da unidade da comunhão, como ela é, porque unidade de comunhão, querido, não é unidade de comunhão de pessoas perfeitas. Unidade de comunhão é a unidade da igreja,
que a igreja espiritual e invisível é a igreja perfeita, mas essa igreja aqui, corpo de Cristo na terra, querido, é formado por pessoas imperfeitas, começando de mim mesmo, começando de você também. E a gente precisa entender isso. Isso é unidade. E se a gente não entende, querido, a questão do perdão, se a gente não entende a necessidade da obediência, da decisão em perdoar, a gente não consegue viver essa unidade. Porque como é que eu vou viver a unidade com pessoas imperfeitas, que erram, já erram, e eu sei que vai errar de novo? Então eu me fecho no meu cantinho, fico quietinho no meu ladinho, dizendo assim: eu vou viver a minha vida com Deus, eu vou caminhando com o Senhor, eu vou assim mesmo, mas eu aqui no cantinho não quero envolvimento. Quantas pessoas você já ouviu falar ou já conhece de pessoas que trabalhavam no ministério, pastores, que porque foram feridos, tiveram marcas ruins no seu coração, mas não perdoaram, dizem: eu não quero saber mais da obra, eu quero ficar no meu cantinho. Eu já falei isso, querido. Eu já falei isso em momentos da minha vida como pastor. Eu disse: não quero saber mais, não quero saber da obra, estou cansado, estou cansado de ingratidão, estou cansado disso, daquilo outro. Quero chegar e quero ficar sentadinho lá no final, no cantinho. Aquele negócio: eu vou numa igreja, ninguém me conhece, que é para ninguém me chamar. E se alguém perguntar: você é visitante e tal, irmão, eu quero, eu sou só uma ovelha, não falo que sou pastor, porque eu quero ficar no meu cantinho. Essa é a situação de alguém que ainda não perdoou e que não compreendeu a importância e a necessidade do perdão, e que diz assim: não, eu continuo caminhando com Deus, mas eu não quero muito envolvimento mais com ninguém, não quero mais saber da obra, não quero mais pastorear, eu não quero mais tocar no louvor, eu não quero mais cantar, eu não quero mais pregar, eu não quero mais visitar ninguém, eu quero ficar no meu cantinho, não quero me envolver mais com ninguém. Isso é situação e reflexo do coração de alguém que não perdoou, mas mesmo assim não entendeu ainda a complicação que ele está enfiado, a situação terrível do seu coração e da sua vida, porque é perdoar ou morrer, perdão ou morte, e a gente precisa decidir. Perdoar não é uma opção, é uma ordenança. Deus não deu opção. Ele não diz: você pode fazer se você quiser. Você pode continuar tocando a sua vida e continuar da mesma forma, não tem problema não. Faz se você sentir, faz se você tiver alguma coisa, você vê alguma transformação, se você vê alguma mudança do outro lado, você perdoa, mas não tem problema se você não perdoar. Nada disso. Deus não deu uma opção para mim, para você, para a sua igreja. Deus deu uma ordenança. Ordem de Deus. Sabe o que é uma ordem de Deus? Ordem de Deus. Já dizem por aí que manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? É uma ordem daquele que pode todas as coisas, que mantém todas as coisas e ordena todas as coisas. E quem tem juízo obedece. Quem tem juízo anda debaixo dela e obedece. É obedecer, perdoar ou morrer. É perdão ou morte a nossa decisão, que nós precisamos decidir. Perdão não é amnésia. Eu vou esquecer das coisas. Como eu disse no início aqui, a gente carrega marcas no nosso coração. Marcas, porque o Senhor não vai desaparecer com nenhuma delas. A gente carrega cicatrizes na nossa vida. A gente sabe onde nós sofremos. A gente sabe onde nós sofremos no ministério, como ovelhas. A gente sabe onde a gente sofreu. A gente sabe das falhas que cometeram conosco. O Senhor não vai apagá-las. Ele não vai tirar nada da nossa memória. A gente não vai dormir hoje, depois que uma pregação começa, acordar amanhã com uma vida toda cor-de-rosa, colorida, porque a gente não lembra de mais nada. A gente vai acordar amanhã da mesma forma, lembrando de tudo. É aí que está o pulo do gato, por assim dizer, no negócio. Porque se fosse para apagar tudo, que motivo haveria de glórias a Deus? Que motivo haveria se fosse para apagar tudo e a gente simplesmente não se lembrasse? Mas exatamente no lembrar de tudo e entender a capacitação do Espírito em nós para perdoar é que está todo motivo de glórias a Deus, de ação de graças ao Senhor. Porque nós lembramos, mas aquilo não afeta a nossa vida. Nós lembramos, mas aquilo não nos faz afogar no meio do mar de amargura e de ressentimento. Nós lembramos, mas não estamos mais agarrados à âncora que nos leva para o fundo. Nós lembramos, mas continuamos caminhando e avançando, mas agora não mais afundado no ressentimento e na amargura, mas agora caminhando em graça com o Senhor e aprendendo conosco mesmo, com a gente mesmo,
na situação que a gente vive. Não é, meninas? Perdoar, querido, é devolver a pessoa, aquele que ofendeu, que nós não perdoamos, é devolver a pessoa ao lugar de honra e de admiração. Muitas vezes nós tínhamos e nós tiramos essa pessoa. Eu vou repetir para você, porque essa frase é forte, mas para o nosso coraçãozinho humano. Perdoar é devolver aquela pessoa que nos ofendeu ao mesmo lugar que tinha antes da ofensa, de honra na nossa vida e de admiração que nós tínhamos. Pastor, mas quem disse que eu admirava e que eu honrava? Querido, se a pessoa que nos ofendeu era uma pessoa que tanto fazia, não dava nada, não tinha nenhum peso na nossa vida, que a gente nem sente o problema, sente? Como eu digo para você, eu falo, olha, você está andando na rua, passa um camarada doido, maluco qualquer, do outro lado da rua, olha para você e começa a falar um monte de coisa. Ah, vai ladrão, sem vergonha, roubou não sei quem. Você olha para o cara e você fala, cara é louco, nunca vi na vida. Se alguém olhar, você fala, cara é maluco, nunca vi esse cara. Você vai embora e nem se lembra depois. Talvez você se lembre para orar por ele, talvez você se lembre para dar risada, o cara é doido, encontrou comigo, nunca vi na vida, vai falar um monte de besteira. Mas se é uma pessoa que é seu amigo, que frequenta a sua casa, que toma café com você todo dia pela manhã, que almoça com você, que viajava junto com você, que estava junto com você, se ele passa por você na rua da mesma forma, ele começa a berrar no meio de todo mundo e fazer um monte de acusação contra você, e depois você vai para casa, você vai dar risada também? Você vai para casa com o coração pesado. Você fala, como é que pode? O cara fazer assim comigo no meio da rua, falar um monte de bobagem para mim, expor tudo assim no meio de todo mundo, o que os outros estão pensando? Aí a gente não perdoa e a gente diz, essa pessoa agora não vale nada, não, é doido, maluco mesmo, mal intencionado, como é que pode fazer um negócio desse comigo? Mas aí quando nós perdoamos, querido, nós restituímos aquela pessoa que pegou contra nós, que nos ofendeu, para a mesma posição de honra que tinha antigamente, que tinha antes, de admiração. É esse o nível que é o perdão de Deus, é esse o nível. Aí que o negócio aperta e pega para a gente até entende essa parte, mas quando fala nisso aí, o negócio dá uma remexida aqui dentro, remexe aqui dentro. É restituir a pessoa para a mesma condição, porque a pessoa falhou um dia com a gente joga ela dentro do buraco, joga terra em cima, e coloca um peso em cima, e enterra tudo lá, e diz, não presta mais para nada, não serve mais para absolutamente nada, não tem valor nenhum, não tem peso nenhum na minha vida, não pode acrescentar mais nada para a minha vida. Por quê? Porque ela errou um dia, porque ela me ofendeu um dia, porque ela falou diferente comigo, porque ela fez o que eu não esperava, porque ela me expôs uma situação. Então agora deixou de ser uma pessoa interessante para mim. Até ontem aqui nesse lado era a melhor pessoa do mundo, era a pessoa que estava junto comigo, eu confiava, eu abria toda a minha vida para ela. Mas a partir desse momento aqui, nessa situação que ela me ofendeu, meu coração agora também não perdoa. Essa pessoa agora está enterrada, está afundada, está coberta, não existe mais para mim, não tem mais nada para mim. Você já parou para perceber que é assim que a gente faz? Por causa de um erro ou por causa de uma ofensa, a gente enterra as pessoas e a gente diz assim, não serve mais para mim, não tem mais nada que acrescentar na minha vida. Aí o Senhor diz, no perdão eu tiro toda a terra, peso, pedra, tudo aquilo que eu joguei por cima, e agora eu tiro, eu resgato essa pessoa dessa situação, coloco de novo na mesma posição e digo, apesar de tudo que aconteceu, porque eu não me esqueci daquilo, não apagou da minha memória, do meu coração, eu sei que está lá, ficou até uma cicatriz aqui, mas apesar de tudo isso eu perdoo, e coloco na mesma posição, porque eu sei que ela é tão falha como eu sou. Amém, aleluia. Ela é tão errada como eu sou. O problema é que a gente nunca pensa desse jeito. O problema é que a gente não pensa assim, essa pessoa aqui, ela é tão errada como eu. A gente não pensa assim, e a gente joga no buraco de terra. Mas se a gente fosse fazer na mesma proporção, a gente abria outro buraco do lado, e pulava dentro, puxava a terra em cima da cabeça também, e ficava enterrado junto com a pessoa. Perdoar isso. Perdoar isso. A igreja de Cristo tem que viver esse nível de perdão. Não é que a gente vai viver amanhã não, querido, é hoje. Porque eu volto a dizer, humanamente falando, como homem, eu não sou capaz disso. Mas o Deus que habita dentro de mim me deu uma nova vida. Amém, aleluia. Ele faz todas as coisas em mim. Aleluia. Não sou eu quem faço, é Ele que faz. Amém, Senhor.
Isso é vida pela fé. E se eu não crer nisso, se eu não viver isso, então eu estou vivendo uma vida muito diferente daquilo que a palavra de Deus diz para mim. Eu não posso, mas o Espírito que habita em mim, Ele me capacita para isso. E eu escolho viver. Se a questão é perdão ou morte, eu escolho a vida. Eu escolho o perdão para viver com o Senhor direitinho o que Ele tem para mim. Rapidamente gostaria que você abrisse em Mateus 6. Mateus 6, 9 a 15. Também é muito conhecido, mas eu quero ler com você. Queremos ler aqui, para ficar bem frisado no nosso coração. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Por quê? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial nos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não nos perdoará as vossas ofensas. Marcos 11, 25 e 26. Marcos 11, 25 e 26. E quando estiverdes orando, perdoai, e se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Amém? Esses são alguns desses versículos que eu disse que são terrivelmente negligenciados por nós, pela igreja que se chama Igreja de Cristo. O princípio é: se perdoamos, somos perdoados por Deus; se não perdoamos, não somos perdoados pelo Senhor. Isso tinha que ser todo o motivo. Tudo que eu estou falando aqui, poderia falar somente isso, e nós poderíamos orar e cada um ir para casa, sem mais delongas. Se perdoamos, somos perdoados; se não perdoamos, não há perdão para nós. Isso já devia ser para nós um motivo assim de aflição na nossa alma. A gente devia ficar angustiado no nosso espírito. Cada vez que pensamos, ou cada vez que refletimos no nosso coração e chegamos à conclusão que nós não perdoamos alguém, isso devia fazer a gente chorar, se jogar no chão e fazer igual o povo no Antigo Testamento, rasgar a roupa e jogar poeira na cabeça e chorar desesperado diante do Senhor. Quando de repente eu descubro que há muito tempo, no tempo exato que eu posso carregar uma amargura no meu coração e não ter liberado perdão para pessoas, não ter perdoado de verdade. Durante todo esse tempo que eu possa carregar isso no meu coração, de repente eu descubro que durante todo esse tempo nunca fui perdoado por Deus nas minhas aflições, nas minhas dificuldades. Isso devia ser para mim, para você, para nós, quando nós chegássemos num momento como esse, entendendo dessa forma, era para a gente chorar e murrar de desespero. Sabe aqueles choros de desespero que as pessoas têm muitas vezes? Era para a gente fazer isso e se desesperar diante de Deus, porque a palavra de Deus diz que quando eu não perdoo, eu não sou perdoado pelo Senhor. Se faz 6 meses que eu carrego uma amargura no meu coração, então de repente eu descubro que faz 6 meses, 6 meses, que eu digo que sou igreja, mas que eu não tenho tido perdão em Deus. E nós não vamos aqui nessa noite. Somos perdoados e fomos perdoados pelo Senhor. Como é que eu consigo perdoar? Crendo e experimentando o poder de Deus na minha vida. Como é que eu posso perdoar alguém? Crendo no poder de Deus e experimentando o poder de Deus na minha vida. Gálatas 2:20 diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É Cristo vivendo em mim. Ou eu creio nisso ou não creio.
se eu creio nisso e experimento isso, olha só, não é só crer. Eu creio na palavra de Deus para mim, mas eu preciso experimentar isso em mim. Porque se eu apenas crer, mas não experimentar, querido, então ficou só naquilo que chegou no meu ouvido. Mas quando eu experimento, chega ao meu coração. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a vida que eu tenho agora na minha vida. Essa é a essência do meu ser. É Cristo vivendo em mim. Eu creio nisso e eu experimento disso. Se eu experimento, eu tenho convicção. Se eu tenho convicção, eu posso declarar. Se Cristo vive em mim, eu posso perdoar também. Eu perdoo. Sabe por quê? Porque Ele me perdoou. Ele perdoou você, Ele perdoou a nós. Esse Deus que me perdoou e continua me perdoando. E olha, o negócio é muito mais complicado para mim e para você. Porque esse Deus que me perdoou, que continua me perdoando, Ele já está me perdoando, mesmo sabendo que amanhã eu vou pecar de novo, que semana que vem eu vou pecar de novo, e na outra semana eu vou errar contra Ele novamente. Ele sabe de tudo, mas Ele continua juntinho comigo. Me diz: eu acredito em você, eu te perdoo, e eu vou continuar falando no teu coração, vou continuar ministrando, vou continuar te cercando. Eu sei que você vai pisar na bola lá na frente, eu tenho certeza, porque eu estou vendo tudo, mas eu estou aqui para te perdoar. A gente não perdoa o que passou, a gente não perdoa o que nós vemos hoje, e a gente até mesmo nem perdoa aquilo que a gente nem sabe se vai acontecer. Ele sabe tudo, a gente não sabe, a gente faz uma ideia. Pisou na bola comigo ontem, legal. Pisou na bola comigo hoje, legal. Vai pisar de novo lá na frente, eu já não perdoo de antecipação, já não perdoei 2 vezes, também vou perdoar logo, para não ter trabalho de lá na frente me prender nesse negócio. Ele nos perdoa em todo o tempo, toda situação. Inclusive lá no futuro, Ele já está olhando e dizendo: eu vou continuar com você, eu vou continuar fazendo a obra no teu coração, vou continuar trabalhando com você. Você vai errar, você vai pisar na bola, mas quando você se voltar para mim, eu vou dizer: eu te perdoo, eu cuido de você, eu continuo tentando trabalhar no seu coração e na sua vida. Como é que eu consigo perdoar? Eu confesso a vida desse Cristo que é em mim. Ele vive em mim. O Senhor vive em mim. Não sou eu mais, é Ele. Então eu confesso isso na minha vida, diariamente, em cada situação difícil, por mais difícil que ela seja. Querida, nós somos adultos, ok? Somos adultos. E ninguém aqui está para dizer aqui que nós não temos dificuldades ou não teremos dificuldades em situações difíceis na nossa vida. Todos nós temos e teremos, porque essa mentezinha humana aqui é a coisa mais miserável que tem na nossa vida. E a gente sabe de tudo isso, e a gente conhece tudo isso, mas quando enfrentamos situações de ofensa, essa mente aqui funciona a milhão, colocando todas as justificativas e razões do mundo para que a gente não perdoe. E é nesses momentos que, embora a mente trabalhe acelerada para que a gente não entenda isso, para que a gente não viva isso, que lá no Espírito a gente diz e confessa: eu posso ter dificuldade, mas o Cristo que vive em mim não tem dificuldade nenhuma. Ele é Deus, e Ele na minha vida me capacita e me dá a solução de perdoar, e eu me decido a perdoar e eu declaro que eu perdoo. Em nome de Jesus. Aleluia. Perdoo. Consigo perdoar não aceitando mais rancura, mágoa, e me lembrando do sofrimento de Cristo por mim. Não aceito mais essas coisas dentro do meu coração, não. Pode ser pesado, pode ser difícil, vai causar um momento difícil, pode até me deixar uma noite sem dormir, posso ficar incomodado, sofrendo com o negócio, a ira pode vir contra, mas eu preciso sempre me lembrar do sofrimento que Jesus enfrentou pela minha vida, para perdão dos meus pecados, quando nem ao menos eu o conhecia. E Ele enfrentou tudo e passou toda aquela dor por perdão, quando eu nem ao menos o conhecia, e também pelas coisas que eu praticaria depois de tê-lo conhecido. E Ele não desistiu, sabendo de tudo isso, Ele continuou sofrendo o que sofreu. E os meus e os seus sofrimentos todos juntos, que eles não se comparam a um segundo do sofrimento de Cristo por nós. Não se comparam. Portanto, essa lembrança
essa lembrança, esse momento que a gente sempre se lembra na ceia, ele sempre será o nosso fortalecimento, a nossa vitamina espiritual, Aleluia. que nos faz ficar forte e fortalecido nesses momentos difíceis da nossa vida. Não perdoar é carregar a mágoa do ofensor para sempre, é ser destruído e comido aos poucos pela amargura. Sempre que eu falo de perdão, eu gosto de lembrar, sempre me vem à memória uma história que há muitos anos eu ouvi um pastor ministrando, nunca mais o céu do meu coração, porque é bem, reflete bem o espiritual das nossas vidas na questão do perdão. Ele dizia, eu não me lembro, não sei mais que país que era esse, que havia, creio que não há mais, em nome de Jesus, mas um país que havia uma prática cruel, terrível, de penalidade, de punição para assassinos. O camarada matou alguém, assassinou alguém, aí ele era julgado e condenado. Tá, foi lá, você matou mesmo, é certo que foi ele que matou. Os camaradas tiravam a roupa do cara, pegavam o defunto, também sem roupa, e amarravam nas costas do camarada. E o cara tinha que carregar aquele defunto ali nas costas. O que acontecia? O defunto apodrecia, se decompunha, e os vermes do defunto comiam a carne do assassino. Estão entendendo? Comiam a carne do assassino. À medida que o defunto apodrecia e se desfazia, o assassino era comido pelo cadáver que ele carregava nas suas costas. E era lógico, obviamente, ele acabava morrendo também. Uma morte dolorosa, uma morte lenta, terrível. Agora vamos trazer isso para nós, a questão do perdão. Não perdoar é carregar defunto, querido. Não perdoar, não estou falando de pessoas, ok? Não estou falando que a pessoa que você carregar lá de repente é uma maldição, nada disso. Mas esse peso que a pessoa carregava era a amargura, era um pecado, esse pecado. E esse pecado amarrado nas costas da pessoa vai comendo aos poucos, e ele vai definhando e morrendo espiritualmente, até que a vida se pare. Então a questão é, perdoar ou morrer? Se eu perdoo, eu vivo. Se eu não perdoo, eu morro. E a morte não é imediata, a morte é gradativamente. Vermes da amargura, do rancor, do ressentimento vão comendo a nossa vida e vão destruindo a nossa vida. Eu gostaria que você ficasse de pé para a gente orar.